Eu sou Cícero e vou apresentar uma rápida introdução do nosso projeto. O território brasileiro é extremamente vulnerável à ocorrência de enchentes. Com base nas mudanças climáticas vivenciadas em escala global, espera-se que o fenômeno das enchentes seja cada vez mais potencializado em nível regional. A comporta é um produto que foi criado em meados do século XIX, inicialmente para controlar o fluxo de água dos canais na Baixada Santista e, posteriormente, foi adaptado para bloquear a entrada de água em suas residências. Com a intenção de criar um sistema embarcado que automatizasse uma comporta para a porta e portão social, por intermédio de um sensor de água e um Arduino, foi realizado um estudo tecnocientífico analisando quais sensores poderiam ser utilizados para o funcionamento da comporta, também qual Arduino e sua programação. A automatização do produto será feita através do posicionamento do sensor de água, uma vez que acionado através do comando do Arduino, posicionará a comporta em frente à residência, bloqueando a entrada da água. A metodologia utilizada para a elaboração e desenvolvimento dessa pesquisa é a metodologia projetual de Bruno Munari. Tudo vai ser explicado mais detalhadamente pelos meus colegas no decorrer do vídeo. Vamos lá? O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema automatizado que identifique o início de uma enchente por meio de um sensor e acione o mecanismo levantar a comporta, fazendo com que a mesma se posicione e impeça com que a água da enchente entre na casa. Esse sistema será desenvolvido a partir da programação de um Arduino, conectado a um sensor de água programado para identificar o retorno do sensor e ativar e desativar a comporta. Iremos iniciar o desenvolvimento do trabalho pela pesquisa e programação do Arduino, desenvolvendo um protótipo e programando para identificar com precisão quando há e quando não há mais uma enchente ocorrendo, e ativar e desativar o motor que move a comporta. A primeira pergunta norteadora desse trabalho foi: como encaixar os nossos conhecimentos em um tema tão abrangente? Foi então que pensamos: enchente, o que é e já foi a realidade de todos os membros deste grupo. Com isso em mente, chegamos à pergunta norteadora definitiva do presente trabalho: como podemos usar a tecnologia atuais para resolver o problema recorrente das enchentes no Brasil? Foi então que pensamos nas comportas, em uma forma de utilizar a tecnologia para torná-las mais maleáveis e eficazes. Eu sou Edmar e vou falar sobre os materiais que nós utilizamos nesse projeto. Ao todo foram 4 materiais. O primeiro é o Arduino Uno R3, o Arduino, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, baseado em hardware e software flexível. É possível de utilizar o microcontrolador programável usando a linguagem de programação Arduino, baseado na linguagem Wiring. Temos também o microservomotor SG90. Utilizando o microservo, é possível controlar o giro e a posição do mesmo, através dos comandos enviados pela plataforma. Após o envio do comando, dá para alterar sua posição, o mesmo verifica sua posição atual e em seguida executa o comando girando até a posição indicada, usado para subir e descer a comporta. O outro material utilizado é o módulo de sensor de água, o módulo Water. O sensor faz parte do sistema Groove. Ele indica se o sensor está seco, úmido ou totalmente imerso na água. Este circuito funcionará com os pinos ES digital do seu Arduino, ou você pode usá-los com pinos analógicos, que vão ser para detectar a quantidade de contato na água. No nosso caso, nós usamos a entrada analógica. E o cabo Jumper. O Jumper é um pequeno condutor utilizado para conectar 2 pontos de um circuito eletrônico. São geralmente utilizados para configurar placas de circuitos, como placas-mães de computadores. Nesse caso, foram utilizados para fazer as conexões entre o Arduino e o motor, e o Arduino e o sensor. Bruno Munari, ele adota o estilo de pesquisa de metodologia projetual. E ela é dividida em 11 partes, ou melhor dizendo, 11 etapas, que são problema, definição do problema, componentes do problema, coleta de dados, análise de dados, criatividade
matérias e técnicas, experimentos, modelos, validação, desenhos de construção. Cada uma dessas etapas ela é pensada e desenvolvida pensando na ideia do projeto, de como desenvolver um projeto. Bom, assim por dizer, todas elas têm, de certa maneira, um detalhe, uma característica muito importante no desenvolver, no criar da metodologia, né? Pensando na pesquisa como a principal característica no desenrolar, no criar da metodologia. Eu vou apresentar um modelo que exemplifica o funcionamento do nosso projeto integrador. Nós pensamos em uma comporta de portão social que identifica a presença de água e aciona um motor que abre e fecha a comporta. Para o modelo, nós utilizamos o Arduino R3 Uno, um sensor de água e um servomotor. O Arduino é programado para, quando o sensor de água identificar a presença de água nas suas validações, acionar o servomotor que vai fechar a comporta. Ele fica verificando em looping se ainda existe a presença de água ou não. Caso ainda exista, ele mantém fechada. Caso não exista mais a presença de água, então ele abre a comporta. Agora eu vou mostrar o projeto funcionando. Aqui temos o nosso modelo, onde podemos ver o servomotor, o Arduino e o sensor de água. Aqui temos o nosso modelo de comporta. Ela está aberta porque ela não está identificando nenhuma água. Quando eu coloco o sensor aqui no pote de água, o sensor identifica e envia para o Arduino, que aciona o servomotor para ele fechar a comporta. Quando eu removo, acontece a mesma coisa, o servomotor abre a comporta. Os tempos estão rápidos por causa do tempo do vídeo, mas tudo isso é programável. Eu posso alterar esses tempos da forma que eu desejar. No caso do nosso programa, ele ainda faz 2 validações. Caso eu faça assim, por exemplo, a comporta não vai fechar, porque ela não identificou a continuidade do sensor na água. As considerações finais trazidas pelo estudo demonstram que é possível sim utilizar o microprocessador Arduino para o controle de comportas que evitam o alagamento de residências. Esse acionamento ele é automatizado, acionado por monitorado essas condições ambientais por sensores e a partir da programação aplicada ele reage acionando ou não as comportas que evitam o alagamento das residências. O grande detalhe, o grande benefício trazido por esse estudo, além do benefício técnico da programação desse microprocessador, é que esta é uma tecnologia de baixo custo comparado a uma outra solução do mercado que use componentes mais sofisticados e mais complexos. O que eu quero dizer é que este trabalho traz a solução mais simples e também de menor custo. Esse é o grande objetivo proposto e conseguido pelo estudo aqui proposto nesse projeto integrador. Lembrando que a metodologia para chegar até a conclusão desse trabalho foi a de construção de um protótipo. E esse protótipo comprova que é possível utilizar o processador Arduino como uma fonte de controle de enchentes em residências para o uso social. O grupo agradece por assistir o vídeo. Obrigado.